Seguindo então aqui a fazer a distribuição eletrônica, então a gente pega o diagrama da distribuição eletrônica, né? Então aqui a gente tem outros exemplos que eu peguei do livro também, tá? Só que aqui eu já vou deixar claro duas coisas. Isso, o que a gente está fazendo, o que a gente começou a fazer antes, a gente chama de configuração eletrônica, tá? Só que dentro da configuração eletrônica, uma coisa mais importante para a gente é descobrir qual que é a camada de valência do átomo. O que é a camada de valência? São os elétrons que estão na camada mais externa. Só isso, tá? Por que é importante isso? Porque todos os fenômenos de átomos formarem ligações químicas, que é o fato de que átomos formam moléculas, e é assim que as coisas acontecem na química, esses fenômenos acontecem com os elétrons da camada de valência. Aqueles elétrons mais internos do átomo, eles não participam das ligações químicas, certo? Então vamos lá. Aqui o livro pegou vários exemplos, né? A gente tem o átomo de lítio, número atômico 13, então a distribuição eletrônica seria 1s2 e 2s1, né? Então isso aqui, a gente sabe então que essa é a configuração eletrônica, destaquei em verdinho e destaquei em roxinho lá a camada de valência. Então aqui a gente tem um elétron na camada de valência. Depois, mais adiante, vocês vão ver que o que quer dizer isso aqui. Existe uma coisa lá mais para frente, acho que todo mundo já lembra do ensino médio, que é a regra do octeto, onde vários átomos respeitam a regra do octeto, mas outros não. Então, mais adiante eu vou falar nisso, né? Mas se a gente pensar em regra do octeto, isso aqui seria o tipo do átomo que, para ele, é muito mais fácil perder um elétron do que receber 7 elétrons. Então, esse aqui é o típico do átomo que vai perder esse elétron aqui, né? Para ficar com uma configuração mais estável, que é só com 2 elétrons, né? Aqui a gente tem o átomo de berilo, então, por exemplo, número atômico 4, então são 4 elétrons, aqui está a distribuição eletrônica dele. E aqui a camada de valência do berilo é 2 elétrons, tá? Bom, aqui vocês já perceberam uma coisa, uma novidadezinha, digamos assim, né? Que é o seguinte, ó, existem duas possibilidades de escrever a configuração eletrônica, as duas estão certas. Uma é ficar fazendo o tempo inteiro isso, ó, 1s2, 2s1. Aqui no caso do berilo, 1s2, 2s2. Ou dá para a gente dizer que 1s2 é a configuração eletrônica do gás nobre hélio, que é sempre a extremidade direita da tabela periódica. Então, seria bem mais prático. No caso aqui, parece que não é prático porque está pequeno ainda, né? Mas assim, a gente poderia dizer que a configuração eletrônica do lítio ela é igualzinha à do gás hélio mais o orbital 2s1, entenderam? Então, essa mesma lógica eu posso dizer que o berilo é a configuração eletrônica do gás hélio mais 2s2. O boro tem número atômico 5, são 5 elétrons. Está aqui a distribuição eletrônica dele, mas eu também posso dizer que ele é igual à configuração eletrônica do hélio mais 2s2, 2p1. Aqui a gente tem a camada de valência do boro, né? Ó, já tem 3 elétrons. O carbono, camada de valência do carbono, 4 elétrons. Aqui a sua distribuição eletrônica e aqui a escrita do jeito mais compacto, né? Parece que no início aqui, nos primeiros, parece que não fica tão compacto, mas depois isso vai ficar muito compacto. Aqui já começa a perceber, ó, 1s2, 2s2, 2p3. Aqui já está melhorando, ó, porque a gente diz que é a configuração eletrônica do hélio e mais os orbitais 2s2 e 2p3. Aqui, esse aqui era o nitrogênio, né? Aqui o átomo do oxigênio, aqui a distribuição eletrônica do flúor, né? Ó, oxigênio 8 elétrons, flúor 9 elétrons, nitrogênio 10 elétrons. Então aqui, acho que é fácil fazer isso daqui, é tranquilo, né? Uma questão que eu quero entrar com vocês para discutir é que em vários livros do ensino médio eu dou aula assim, eu acho que é até mais didático para né? Que é assim, ó, a gente sabe que existem essas distorções, né? Então eu, quando dou aula, eu gosto de fazer a distribuição eletrônica já considerando as distorções. Então, por exemplo, eu digo que um átomo, a distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, e aí eu já boto o 4s2. Depois eu boto o 3d10, depois eu boto o 4p, depois eu boto o 5s, sabe? Isso aqui é um método bem antigo já, né? Só que, como é que eu vou dizer para vocês? Depois de um tempo, é meio recente, assim, não é tão antigo isso. Se observou que tem muitos furos nessa distribuição eletrônica aqui. Então também se observou assim, também não tem tanta lógica considerar essa sequência aqui quando que tem uns furos dentro dela. E aí então tem alguns autores que fazem a distribuição eletrônica sem usar as diagonais. Eles vão fazendo aqui, ó,
1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f e assim por diante, tá? E aí, então, cada vez que tem as distorções, esses autores sabem aonde existem as distorções. E aí eles fazem do jeito certo. Só que aí, então, é quase como tu não conseguir, como é que eu vou dizer para vocês? É quase como tu não ter mais uma regra de fazer distribuição eletrônica, né? Então, de modo geral, eu já vou dizer para vocês que o Atkins ele faz desse jeito, ele não segue as diagonais, tá? Mas lá no próprio Atkins, a gente sabe disso, né? Tanto é que no ensino médio até hoje a gente ensina desse jeito aqui. A gente sabe que é bem melhor nós conhecer um jeito que nem sempre acerta todas as possibilidades, mas acerta até a maioria das possibilidades, do que abandonar esse jeito aqui e não ter mais jeito nenhum, né? Então eu na disciplina eu também vou seguir esse jeito aqui. Cada vez que você seguir nessa sequência aqui nas provas lá, eu vou dar certo, né? Mas é isso. E essas distorções aqui eu vou mostrar no próximo slidezinho aqui que eu fiz, que tá aqui, ó. Peguei alguns exemplos que tirei lá do Atkins. Então esses exemplos aqui eu tirei do livro lá do Atkins, tá? Mas não são todos, tem mais. Mas vamos lá. Quais são as primeiras distorções que tem? A primeira já começa a acontecer na primeira distorção que existe, só na regra da distorção já tem a exceção da regra. Tu vê que é uma coisa maluca, né? Então vamos lá. Por exemplo, o cromo, a distribuição eletrônica do cromo, ela é 3d5, 4s1. Então, em vez de a gente encher o orbital 3d e botar 6 elétrons, encher até 10 aqui para depois vir para o... Aliás, em vez de a gente encher o orbital s com 2 elétrons para depois começar a encher o orbital d, e pela lógica que eu ensinei para vocês, vocês fariam 4s2 e 3d4, entenderam? Mas não, por que isso? Porque cada vez que o orbital d ele enche com 5 elétrons, ou seja, a gente enche a metade do orbital d, isso é menos energético. Então, primeiro ele tem a tendência a encher com 5 para depois começar a encher o orbital s. Certo? E isso acontece aqui também com o cobre. Quando o orbital d enche todinho, que fica com 10 elétrons, isso acontece primeiro e depois então a gente começa a encher o orbital s. Então já é duas exceções dentro da exceção. Isso aqui já era uma distorção e nisso já tem essa exceção aqui, tá? E aqui eu vou chamar uma outra atenção para vocês, que esses print aqui que eu fiz, ó, é tudo do livro do Atkins. E vejam que no livro do Atkins ele faz a configuração eletrônica do átomo nessa regrinha aqui, ó, ele não segue as diagonais. Ó, veja que ele escreve 3D antes de 4S. Ó. Se fosse eu fazendo lá nas aulas, eu colocaria primeiro o 4S e depois escreveria o 3D. O 4S está escrito antes aqui. Tá? E isso não tem regra, assim. Então, vocês vão ver que geralmente nos livros de terceiro grau, aqui no ensino superior, eles fazem esse tipo de regra aqui, né? No ensino médio a gente ensina as diagonaizinhas aqui. Então, o que eu vou dizer? Eu vou cobrar de vocês que vocês sigam as diagonais aqui. Até porque depois vocês vão dar aula no ensino médio e o mais legal é seguir as diagonais aqui, né? Porque é bem mais difícil, porque... Como é que eu vou dizer para vocês? Primeiro a gente tem que começar aprendendo as coisas que existem essas diagonais e que facilitam a vida da gente. Depois que a gente estuda mais, a gente vê que as diagonais têm alguns furos, entenderam? Só que é bem isso, se tu está recém aprendendo as coisas, tu primeiro aprende as diagonais. Aí depois tu quer fazer química, agora hoje aqui, muitos de vocês já tinham aprendido as diagonais, agora hoje vocês estão descobrindo que tem uns furos dentro das diagonais, entenderam? Os próximos furos aqui tem também nos orbitais D, né? Os orbitais D, a partir de 2 elétrons, eles começam a ter menos energia que os orbitais S. Então, a gente começa a ter isso. Então, ó. Por exemplo, o sério, ele começa com 4F1 e 5D. Então, aí depois, esses orbitais... tô louco. Os orbitais D aqui... Mudei, velho. Me atrapalhei aqui. Os orbitais 4D, aliás... Quando eles começam a ter 2 elétrons, né, eles ficam menos energéticos que os 4s. Então, depois que o orbital D começa a ter 2 elétrons, a gente começa a encher esse orbital para depois encher o S. Né?
E também existem distorções dentro dos orbitais F. Inclusive os orbitais F são onde tem maior distorções. Então, de modo geral, assim, ó, acho que isso também está escrito no livro do Atkins, que essa regrinha das diagonais, ela funciona muito bem quando os átomos têm número atômico pequeno. A gente praticamente não erra nunca as regrinhas. Quando os átomos têm número atômico grande, que começa a ter muito orbital D e muito orbital F, praticamente acabou as regrinhas das diagonal. Quase nunca a gente vai acertar usando as regrinhas das diagonais. Tá? Só que depois, mais adiante, a gente vai ver que lá na construção da tabela periódica, quando se construiu a tabela periódica, se considerou as diagonais. Embora na prática não é bem assim a distribuição eletrônica, mas para dar uma organizada na tabela periódica, se considerou as diagonais. Então mais adiante vocês vão ver isso, tá?